Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Começando mais um episódio do Te Liga Cast, o podcast da Amazônia, o nosso podcast que você pode interagir, você que é de Ananindeua, você que é do estado do Pará, você que é da Amazônia. Participe em todas as plataformas digitais. Hoje recebendo aqui no Te Liga Cast, nada mais, nada menos do que o Miro Sanova, candidato a prefeito de Ananindeua. Obrigado, Miro, pela tua presença e fique à vontade. Aqui é um papo bacana, informal, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida. Te Liga Cast está à sua disposição. Obrigado, Patrick. A todos que estão nos assistindo, uma satisfação poder estar aqui contigo no teu podcast, no Te Liga Cast. Parabéns pelo trabalho, por toda a equipe também, que aqui por trás das câmeras também está atuando, para fazer um podcast desta qualidade. Não é só o Patrick aqui na frente das câmeras, nem o entrevistado. É verdade. Toda uma equipe aqui por trás das câmeras. E parabéns pelo trabalho. E é uma satisfação poder estar aqui hoje, atendendo o convite de vocês para participar do Te Liga Cast. A gente que agradece, Bira. Agradecemos aqui a tua presença. A gente sabe que esse período eleitoral que a gente está vivendo aqui em Ananindeua é um período muito intenso e que a tua agenda também, né, deve estar intensa. Então, muito obrigado por dar esse espaço na tua agenda para a gente estar batendo esse papo que é importante para quem é de Ananindeua, para quem é do estado do Pará. A gente está vivendo esse momento político em Ananindeua e a gente precisa botar essa discussão para que o povo de Ananindeua possa analisar um pouco o quadro das eleições de 2024. Miro, mas para começar, deixa eu te perguntar, vamos falar um pouquinho do começo da história do Miro Sanova, filho do grande amigo, foi meu amigo particular, Dr. Nonato Sanova, e fala um pouquinho desse teu começo da tua história, Miro. Bem, falar do Miro Sanova não pode deixar de falar do Nonato Sanova. Meu pai, Nonato Sanova, que foi o primeiro médico aqui em Ananindeua, chegou a ser vereador também do município. E a partir dele que surgiu, inclusive, o Sanova. Sim. Né? O Sanova só veio a partir do Nonato Sanova. Que, para quem não sabe, eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não sabem disso. O Sanova veio da clínica do meu pai. Sim. O meu pai fundou a primeira clínica em Ananindeua. Na WE20. WE20, que era a Sanova, Serviço de Assistência Médica da Cidade Nova. E ali ele foi o primeiro médico e trabalhou pela comunidade e depois ficou conhecido como Dr. Nonato da Sanova. Sim. E aí surgiu o Sanova, surgiu o Nonato Sanova, depois o Miro Sanova, a minha família, meus filhos, Eduardo Sanova, o Bernardo Sanova, a Emília Sanova, todo mundo virou Sanova. Dona Yolanda Sanova. Todo mundo virou Sanova, mas o Sanova veio mesmo do Nonato. Então, o trabalho social dele, o trabalho de médico comunitário, rendeu essa fama toda que hoje surgiu o Miro Sanova. Doutor Nonato, que era muito querido em Ananindeua. Era uma pessoa, era uma figura que não trabalhava só na saúde, né? O doutor Nonato sempre foi um cara ligado muito no social também. É bom ressaltar isso. Na cultura também, o homem que gostava de cultura era ele. Livre, é isso mesmo. O carnaval, principalmente, era com o Nonato. O Carnanindeua, não vamos longe, né? O Carnanindeua foi uma organização do Nonato Sanova e do Raimundo Pinheiro. Sim. Na época, né? Os dois que iniciaram, na realidade, criaram o Carnanindeua na gestão, na época do ex-prefeito Manuel Pioneiro, na primeira gestão do ex-prefeito Manuel Pioneiro. E foi o Nonato Sanova e o Raimundo Pinheiro que criaram o Carnanindeua, depois inventaram o Forró Nindeua. Verdade. Fizeram o aniversário da cidade ser grande. Então, o Nonato, além de ser político, o médico da comunidade, também era o homem da festa, era o homem da cultura. Se eu não me engano, também o Festival do Tucupi. O Arraial do Tucupi, vários. O Nonato Sanova adorava inventar eventos culturais. Onde tinha evento cultural, quadrilha junina, carnaval, música paraense, artistas de Ananindeua, ele sempre estava envolvido. E a partir daí, o Miro Sanova foi caminhando junto com o Dr. Nonato, e a partir de quando se deu o Miro Sanova entrar diretamente na política? Na realidade, Patrick, eu sempre falo para todo mundo, eu sempre gostei mais de política do que o Nonato Sanova. Então, desde muito jovem, só para ter noção, eu com 8 para 9 anos de idade, eu já era
uma criança que respirava política. Só para ter noção, eu respirava política desde 1989, quando foi a primeira campanha presidencial direta para presidente da República, né? E ali eu já respirava política, que o papai era envolvido e eu ajudava naquela época, né? Então eu sempre gostei muito de política. E depois que fiquei adolescente, envolvido mais ainda, sempre coordenei as campanhas do meu pai, tu sabe disso. Sim. Pela amizade que tu tem comigo e pelo papai também, tu tinhas pelo Nonato Sanova. Eu sempre fui o coordenador político das campanhas do Nonato Sanova, né? Até que nos meados de 2006, 2007, o meu pai decidiu não ser mais político de mandato e aí já tinha definido que eu seria do nosso grupo, né, quem iria ocupar esta função de político para exercer o mandato. Mas aí veio, infelizmente, né, o falecimento do meu pai em 2007 e quando eu me elegi vereador em 2008, meu primeiro mandato, meu pai já não estava mais comigo. Sim. Né, mas essa tradição política, esse envolvimento político do Miro Sanova sempre existiu desde criança, mas foi a partir de 2008 que eu exerci o primeiro mandato eletivo. E aí, o Miro começou na política logo sendo vereador ou como foi, Miro? Foi logo, o primeiro mandato foi de vereador. 2008, como eu falei, meu pai faleceu em 2007, já tinha definido que eu seria o candidato. Em 2008 vinha a minha primeira eleição, com a ajuda do nome do meu pai, né, muito forte. Sim. Com a ajuda dos nossos amigos em Ananindeua e com as bênçãos de Deus, eu consegui me eleger vereador pela primeira vez aqui no nosso município. Aí depois veio a reeleição para vereador. Eu virei vereador, depois eu tive um pedaço no segundo governo do prefeito Helder Barbalho, eu exerci aí a Secretaria de Cultura e Esporte. Lembro. Né? Depois eu voltei para o mandato de vereador, aí me reelegi vereador em 2012. 2014 me elegi deputado estadual, fui reeleito em 2018 e em 2022 eu vim para deputado federal, onde eu fui o mais votado no meu partido. Sim. Mas o meu partido não fez a vaga de deputado federal. Não atingiu o coeficiente. O PDT não atingiu, que era meu partido à época, não atingiu o quociente eleitoral, eu fiquei como o mais votado, mas fiquei fora. Certo, mas foi mais votado na época. E aí o Miro veio de vereador, foi secretário de Cultura, se reelegeu vereador, foi deputado estadual por 2 mandatos, e aí o Miro teve essa experiência, foi crescendo, teve uma experiência muito grande. Fala um pouquinho desse teu mandato de deputado estadual, Miro. Também, além do mandato de deputado estadual, até vale ressaltar que eu não me elegi deputado federal, mas fui convidado pelo governador Helder Barbalho para compor a equipe dele de governo, né? Eu fui exercer a presidência da Funtelpa, que é quem mantém a TV Cultura, a Rádio Cultura e o Portal Cultura. Também foi uma experiência muito bacana, onde pude desenvolver também o meu lado de comunicador, né, Patrick? Sim, você sabe que você foi meu parceiro durante muito tempo. Sim. No programa de rádio, tanto na Raulan quanto na Mega Cidade. Mas eu sou formado em comunicação também, sou formado em Direito e em Comunicação. E exerci lá na Fundação, na TV e Rádio Cultura, o papel de presidente da maior emissora do estado do Pará. A emissora TV Cultura, ela está em 108 municípios do estado do Pará e é a única emissora, Patrick, que dispõe hoje de um aplicativo onde qualquer pessoa do mundo pode assistir e ouvir a Rádio Cultura e assistir a TV Cultura pelo aplicativo do celular. Então, muito bom. É muita força, então eu me orgulho muito e sou muito grato de ter trabalhado na cultura junto com os meus amigos e colegas de profissão lá na cultura. Mas como tu falou, eu fui deputado estadual por 8 anos e tenho muito orgulho também de ter saído de Ananindeua para ser um deputado atuante em todo o estado do Pará. Não é à toa que eu fui o deputado na reeleição que mais cresceu naquele ano de 2018. Eu cresci 118% de uma eleição para outra. Por quê? Eu fui visitar o estado do Pará. Não adianta a pessoa querer ser deputado. Foi um deputado de gabinete. Não, gabinete era que eu pouco ficava. E, na realidade, as pessoas não vão ao gabinete, Patrick. Tu imagina um estado do tamanho do Pará, com 144 municípios. O cara que mora lá no Como é que o cara que mora lá em Jacareacanga vai vir no teu gabinete em Belém, gente? Se quem sai
aqui da Cidade Nova, em Ananindeua, para chegar lá na Lepa, leva 2 horas de ônibus agora. Imagina quem sai lá de Jacareacanga, que é quase na fronteira com o Amazonas, ou quem sai lá de Santana do Araguaia, que é em fronteira com Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, quer dizer. Existe isso. Então, eu entendi que o nosso mandato tinha que ser um mandato atuante e que fosse aos municípios. E aí eu visitei praticamente todos os municípios do Pará. Se você perguntar aqui nome de município, se eu já fui, a maioria já fui. E não só nos municípios, na sede, também no interior do município. Vamos ver aqui, então, vamos falar aqui. Marabá. Marabá é um município que... São vários municípios dentro de Marabá, né? Você tem Morada Nova, você tem Vila São Félix, você tem Rio Vermelho, né? Você tem Quatro Bocas, que é Marabá, e ali com São Félix, misturado com Itupiranga, né? Tem a Marabá Pioneira, sim, tem a Cidade Nova em Marabá, sim, sabe? Então, lá são folhas, então tem muita coisa em Marabá. Marabá é uma cidade fantástica. Marabá é uma grande cidade, né? Mas não é só Marabá. Se perguntar de Paropebas, sim, São Félix do Xingu, Santarém, Almerim, Marajó, Itaituba, Jacareacanga. Então, Patrick, a gente andou o Pará todo. Tanto é que eu tive orgulho nessa minha vida de ter sido o único deputado estadual que foi votado nos 144 municípios. Importante, né? Então, em cada canto do estado do Pará, teve uma pessoa que ouviu falar no Mira e votou. 144 municípios do Pará, nos 144, na minha reeleição de deputado estadual, eu tive voto. Então, foi um trabalho muito atuante, então, muito gratificante. Então, eu conheço todo esse estado, é um estado muito complexo. Porque, Patrick, quem está em Ananindeua, na área metropolitana, não sabe o que acontece em Marabá. Uma outra realidade. Quem está lá em Santarém, nem vem em Belém. Quem está lá em Jacareacanga, lá em Itaituba, lá em Novo Progresso, não sabe nem o que é Belém. Lá no Marajó. Não sabe. Marajó, as pessoas ainda têm uma relação com Belém, né? Mas as pessoas mais longe não conhecem Belém. E o povo de Belém, da área metropolitana, também não conhece a realidade de lá. Então, é totalmente diferente. Os costumes daqui não são os mesmos do Sul. Que os costumes do Sul não são o mesmo do Oeste do Pará. Então, tem vários Parás dentro do Pará. Grande, né, muito grande e muito diverso. Mas é um estado bonito, sim, rico, de gente trabalhadora, de gente ordeira, acolhedora, né? Não tem povo igual o povo do Pará, que quando chega alguém de fora, Patrick, abre a porta da sua casa, sim, já coloca pra comer, já dá um açaí, já dá um churrasco, sabe? Não tem. Então é um povo maravilhoso e me orgulho muito de ter tantos amigos nesse estado. O que tu pode destacar para a gente passar aqui do papo do deputado estadual, para avançar um pouquinho mais, o que tu pode destacar do teu trabalho como deputado estadual? Patrick, essa presença é importante. Por que essa presença é importante? Porque o deputado estadual ele tem alguns papéis. Fazer leis, que eu me orgulho muito de ter produzido muitas leis para o estado do Pará, né? E não é fácil construir leis. Eu quero até aproveitar aí. Tem uma lei, que eu gosto da política também, eu gosto de assistir. Teve uma lei aí que eu acho que foi tua, queria até que tu aproveitasse para falar um pouquinho, dessa lei dos fogos. Sim, inclusive estava assistindo um telejornal ainda hoje, falando que o promotor, ou a Justiça Eleitoral de uma cidade que é Altamira, recomendou não soltar fogos de estampido na eleição. Gente, isso é lei, não pode soltar fogos de estampido, não é na eleição, não pode soltar fogos com estampido. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque isso prejudica os animais, os autistas, os idosos. Então, eu fiz a lei dos fogos que proíbe os estampidos, fiz a lei que proíbe carroça puxada por animal. Muito bom. Né? Fiz a lei do combate ao feminicídio. Bom. Né? Então, tem muita lei aí que a gente ainda tem lei minha mesmo, quase um ano. Tramitando. 1 ano e meio fora do mandato já, que ainda está tramitando, sendo aprovada. Vira e mexe, solta uma lei. Olha, foi aprovada a lei tal do deputado Miro Sanova. Então, tem muita lei. Mas, além das leis, Patrick, pela tua pergunta, essa presença no interior, por que é importante? Porque o deputado, além de fazer as leis, além de ter uma parte do orçamento para fazer emenda, não é muita coisa, mas tem umas emendas, o deputado é aquele que vai cobrar do governador. Sim. Então, quando você conhece... Para as obras... Quando você vai... Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu cheguei no interior de São Félix do Xingu,
na Vila da Taboca, eu cheguei lá e vi a realidade da Taboca, eu volto de lá com as demandas da comunidade da Taboca. Então essa presença é importante porque eu chego com um secretário de Estado, chego com um governador, tá feio lá. A estrada não tá legal. Precisa da ponte, precisa de saúde, precisa de telefonia, que ainda tem muita. Graças a Deus que hoje, importante, com o advento, né, do Wi-Fi, dessas redes, da rede de internet. Rede de internet. Porque há anos atrás não tinha essa facilidade de internet. Hoje você contrata tem até a antena, essa Starlink hoje, que a pessoa já coloca em qualquer lugar. Sim. Mas antigamente não tinha isso. Então imagina um povo que não tinha telefone, não tinha internet. Então a gente chegava no município desse, não tinha, a gente ficava incomunicável. Bem aqui em Santo Antônio do Tauá, um dia desse eu fui em Santo Antônio e não estava conseguindo a área de nenhuma operadora. A gente tem o quê? 4, 5 operadoras? E a gente não consegue área. Agora imagina lá do outro lado do estado do Pará, né? Então a gente chegava lá, governador, tá faltando polícia. Numa cidade, uma comunidade com 20 mil habitantes, tinha 3 policiais. 3 policiais. Imagina. E aí a gente volta com essas demandas para o executivo. Então, esse trabalho também de visitar e trazer as demandas, a gente conseguiu muita coisa. Conseguimos policiamento, conseguimos viatura, conseguimos ambulância, conseguimos asfaltamento, sabe? Conseguimos escola, que às vezes o anexo da escola ou a escola estava precisando de uma reforma ou de professor. Então, essa presença do deputado também é muito fundamental. E foi por isso que eu cresci numa eleição, porque a gente levou essas demandas, conseguiu a solução, o povo fica grato e reconhece o trabalho. Claro, com certeza. Aí o Miro passou 8 anos como deputado estadual, saiu de deputado estadual e entrou lá na Funtel para desempenhar esse trabalho na comunicação, que é a tua área, né, Miro? Sim, como eu falei no início, sou formado em comunicação, foi a minha primeira formação, e a minha segunda foi em Direito. Cheguei na Funtelpa, cheguei na TV Cultura, que é um patrimônio. A TV, rádio e cultura é um patrimônio do povo do Pará. Né? Porque, como eu te falo, em várias cidades do Pará, a única emissora que funciona ou que chega é a TV Cultura. E a TV Cultura, ela mostra o Pará. Ela mostra artistas do Pará, ela mostra os esportistas do Pará, ela mostra a culinária paraense, ela mostra a tradição do povo do Pará. Né? Então, outras emissoras não têm hoje a condição de fazer o que a cultura faz. A condição de quê? De, além de apoiar o grande esporte, que aí eu posso falar do Campeonato Paraense de Futebol, que é o Parazão, né, onde a gente consegue fazer a transmissão. Não tem um paraense que não assista o Parazão pela cultura. Os jogos do Parazão, mas também de fazer a transmissão do esporte amador. Mostrar o esporte amador. Porque é nossa função também, a função da TV pública, da emissora pública, também dá espaço aonde o artista que está começando não tem numa grande emissora privada, aonde o desportista que está começando não tem numa outra emissora particular. Então, a cultura é fantástica. Nós temos lá profissionais que têm um acervo, que têm uma tradição na comunicação fantástica. Então, é um patrimônio do povo do Pará, que nesse 1 ano e 2 meses que eu passei lá, eu tentei ajudar cada vez mais a melhorar e a levantar. E eu acho que a gente deixou nossa contribuição legado na TV Cultura. Certo. Aí o Miro saiu da TV Cultura. E como é que deu, Miro? Agora vamos passar para a parte política da atualidade, né? Como é que veio essa ideia, essa tua decisão de ser candidato a prefeito de Ananindeua? Bem, eu passei 18 anos num partido, que foi o PDT, né? E ao final do ano de 2023, eu me desfiliei ao PDT e comecei a ser sondado por vários partidos, até que chegou, né, até a mim o convite do senador Beto Faro para ir para o Partido dos Trabalhadores, para o PT, né? Aí eu decidi ir para o PT e foi me sondada a possibilidade de eu colocar meu nome como candidato, naquela época pré-candidato, e hoje como candidato a prefeito no município de Ananindeua. E eu vejo isso com muita naturalidade, sabe, Patrick? Até porque
Nós estávamos falando aqui da minha história. Sim. Né? Então, eu já estou em Ananindeua desde que eu nasci. São 42 anos que eu estou em Ananindeua. O Miro é nascido e criado em Ananindeua. Sim. Eu nasci e me criei em Ananindeua. Só tem um parêntese aí, que na época que eu nasci, não tinha maternidade em Ananindeua. Sim. Né? Então, eu saí da barriga da minha mãe, saí na barriga da Dona Yolanda, da Cidade Nova, da WE20 para a maternidade, e voltei com o Miro Sanova no colo. 2 dias depois, para a mesma casa, para a WE20, esquina com a SCN 17, que hoje é a Avenida Nonato Sanova. Né? Então, esse é o diferencial. Mas eu nasci e me criei em Ananindeua, sim. Sim, naquela época não tinha. Não tinha, porque as pessoas hoje avaliam... Ananindeua... Gente, em 1981, Ananindeua era um grande interior. Ainda era pior que interior, porque como era próximo de Belém, as pessoas não queriam vir para cá fazer clínica. Por isso que eu admiro muito... Era cidade dormitório. Por isso que eu admiro muito o meu pai, porque ele veio para cá e construiu a Clínica Sanova em 1985, quando ninguém queria vir para cá. Foi a primeira, né? Foi a primeira. O meu pai foi o primeiro médico. Vamos parar, gente. 1981. Nós não estamos falando aqui de 1940, 1930. 1981, meu pai foi o primeiro médico da cidade de Ananindeua a morar e trabalhar na cidade. O hospital não existia. Né? Então, era uma cidade realmente que era o interior, era uma vila. Né? Então, você tinha a Vila do Coqueiro, você tinha o centro de Ananindeua, que era uma vila, e aí, na década de 80, final de 70, da década de 70, início de 80, começou a ser construído o quê? O conjunto Cidade Nova. Sim. Cidade Nova 1, 2, 3, 4, que as pessoas não sabem. Por que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Foi o período que cada Cidade Nova foi construída. A primeira Cidade Nova foi a 1. Sim, sim. Depois se construiu a 2. Se você for ver, Cidade Nova 2, as casas são diferentes do Cidade Nova 8. WE26, um lado é Cidade Nova 2, do outro lado, Cidade Nova 8. A do lado da Cidade Nova 2 eram casas germinadas. Ou seja, era parede com parede. Sim. Vocês podem reparar que eu estou falando. Ainda existem poucas. Não. Não existe? Não. Todas as casas da Nova 2, Patrick, elas foram construídas parede com parede. É aqui, ó. Parede com parede aqui, passa uma parede com parede aqui. Você pode reparar que eu estou falando. Então, a Cidade Nova, naquela época, foi a 1, 2, 3, 4, 5, o 7, teve o 6, antes do 7, claro, o 7, depois o 8 e no final o 9, que é lá no início, né? Que é bem pequeno. Bem pequenininho. Então, gente, eu vivi tudo isso. Então, eu nasci crescer, né? Tudo. Cidade Nova 8, por exemplo, minha avó morava na 26, do 2, casa germinada. Eu vi o 8 na frente ser construído. Sim. Criança, claro. Mas como eu te falei, como eu tenho uma memória muito boa de criança, lembro do 8 sendo construído. Então, Ananindeua, gente, era um grande interior naquela época, na década de 80. Não tinha, tinha o Bagé que atendia, né, o transporte público. Mas aí o Miro veio candidato, aceitou essa empreitada de ser candidato a prefeito de Ananindeua, né? Já estamos no período eleitoral, Miro. E aí eu quero falar um pouquinho dessa Ananindeua que a gente vive, né? Do que o povo pode esperar de uma Ananindeua no futuro. Mas eu quero primeiro te perguntar, Miro, o que tu acha de como está a Ananindeua nesse período eleitoral? Um período eleitoral que a gente vê uma divisão. O atual prefeito de Ananindeua, né, se praticamente está desligado do Estado, né? E o que isso pode ser bom, isso não é bom. Eu quero que tu veja esse contexto político atual. Olha, eu acho que quando você fica isolado, não é bom para uma cidade. O ideal para Ananindeua é sempre buscar a parceria e a união. Porque Ananindeua, hoje, as pessoas têm uma visão distorcida de Ananindeua. As pessoas pensam que Ananindeua, por ser um município muito populoso, que é o segundo mais populoso do estado e o terceiro mais populoso da região norte, da região da Amazônia, pensam que Ananindeua tem uma estrutura financeira e um aporte e um suporte financeiro muito grande. E não tem.
Ananindeua é um município que não tem uma arrecadação forte. Os repasses constitucionais também para o município de Ananindeua, eu posso citar aqui o FPM, o ICMS, também não são... são mínimos. Não são grandes, o volume desses recursos não são tão grandes. Então, a Ananindeua precisa muito do suporte do governo do Estado, do governo federal, de parcerias com os senadores, com os deputados, para poder, o quê? Conseguir convênios, emendas, para poder fazer uma gestão realmente eficiente na cidade, que é uma cidade que precisa de muita coisa. Então, ficar isolado não é legal, né? Então, se você não está em conexão com o governo federal, se você não estiver em conexão com o governo do Estado, dá, sim, acende um sinal de alerta para a gestão, sabe, Patrick? Então, eu tenho essa avaliação que ficar isolado e não ter essa relação não é bom para o município. E a gente está aí beirando a COP30, né? Olha, COP30, eu até falei um dia desse numa outra entrevista que eu dei, COP30 é uma coisa que é um evento que é muito importante para o Pará, para Belém, e leia-se, deveria ser importante para a área metropolitana, leia-se Ananindeua. Eu moro em Ananindeua, Patrick. Tu moras em Ananindeua, porque eu te conheço. Ninguém fala em COP30 em Ananindeua. Não. Não tem nada de COP30 em Ananindeua. Primeiro, eu não vejo uma preparação para os nossos comerciantes, empresários, para se preparar para receber essas pessoas na COP30. Que vocês acham que as pessoas que vão vir de fora do estado do Pará, de fora do Brasil, de fora da América do Sul, de fora da América Latina, não vão se hospedar em Ananindeua? Claro que vão se hospedar em Ananindeua, gente. Vocês acham que não deve ter atividades paralelas à COP30 em Ananindeua? Claro que deve ter. Mas a gente não vê uma fala do poder público. Não existe, né? Não existe COP30. Não se prepara os empresários, não se prepara as pessoas para recepcionar esse grande evento. Isso é um ponto. Um outro ponto. Ananindeua é a área metropolitana de Belém. As pessoas, você que está assistindo a gente aqui, você, com certeza, 90% das pessoas que estão me assistindo não sabem aonde começa Ananindeua e aonde termina Belém. Não sabe. Inclusive, tem bairros aqui em Ananindeua, tipo Águas Lindas, Guanabara, Cabanagem, Una, que uma casa aqui é Ananindeua, a rua passa aqui, bem aqui é Belém. Não tem divisão. Ou seja, a COP30, gente, não é só em Belém. A COP30 é em Ananindeua também. E aí eu não vi nenhuma movimentação para a Ananindeua entrar nesse momento da COP30. Não só preparar o microempreendedor, o empresário, o dono de restaurante, o dono de hotel, o cara que vai alugar a casa. Os jovens. Todo mundo, Patrick. Mas para buscar as benesses da COP30, Patrick. Legado. Só o governo federal está investindo 1,3 bilhão de reais pela usina de Itaipu nas obras em Belém. Chegou alguma aqui? A Ananindeua não recebeu, gente. Com certeza não foi levado ao governo federal. Ei, a Ananindeua é área metropolitana. A Ananindeua também vai ter COP30. Nós precisamos o quê? Nós precisamos de obra de infraestrutura para a cidade. Nós precisamos melhorar alguns pontos que são necessários. Eu, se fosse prefeito, já estava batendo na porta do presidente desde o ano retrasado. Desde o ano passado, quer dizer, quando foi anunciada a COP30 em Belém. Vamos lá, como é que um turista, Patrick, quando ele se hospedar aqui em Ananindeua, primeiro que não vai ter muito evento aqui em Ananindeua, pelo que eu estou vendo, não estão deixando fazer muita coisa, mas deve ter alguma coisa. Como é que um turista vai sair daqui com transporte coletivo do jeito que a gente está? O governo federal está mandando ônibus para renovar a frota de parte da área metropolitana, sim, e de boa parte de Belém. Eu, se fosse prefeito, presidente Lula, e eu tenho essa condição porque eu sou do partido do presidente, eu preciso renovar a frota de ônibus de Ananindeua para poder atender não só a COP, mas atender a COP e o povo de Ananindeua. Então, Patrick, o que está acontecendo? A Ananindeua parece que está à parte da COP. Não existe COP em Ananindeua. E isso é um grande erro. Nós estamos perdendo muita coisa
por a gestão atual não está entendendo que a COP é importante sim para toda a área metropolitana e seria e é importante para Ananindeua. O grande problema, eu acho que é o interesse particular, né, talvez. Mas o que eu quero te dizer, Miro, é que eu vejo também por uma outra parte. Hoje, Ananindeua vive praticamente do comércio, né? A gente não vê grandes empresas, a gente não vê grandes polos de emprego, principalmente para o jovem. E a hotelaria talvez seria uma grande opção, né, para alavancar os empregos, né? Mas a gente não vê isso. Porque Belém não vai ter hotel para todo esse povo que vem para cá. Claro que não. Mas aí a Ananindeua poderia estar se organizando. Vou te dar um exemplo aqui. Nós não temos uma grande quantidade de hotéis, mas nós temos aqui ainda resquício das épocas passadas. Vamos dizer, a Mário Covas era a grande avenida dos motéis. Sim. Não é verdade? Motéis, pousadas. Gente, a COP vai vir tanta gente que esses estabelecimentos comerciais poderiam ser também uma parte fundamental para atender essas pessoas. Os hotéis, as pousadas, os motéis. E muitas dessas pousadas, inclusive, fecharam agora. Se a gente estivesse fazendo um suporte efetivo aqui, poderiam ter recebido agora um investimento, poderiam ter recebido um aporte. Tem tanta linha de crédito, tem tanto recurso. Vou te dar um exemplo. Essas obras que eu falei da Itaipu de 1 bilhão e 300 milhões de reais são obras que o governo federal está pagando. Não vai precisar pagar depois. É fundo perdido. Nós estamos perdendo a grande oportunidade de movimentar o comércio, de melhorar a infraestrutura, de melhorar o transporte público, de preparar o nosso funcionário, tendo noções básicas de inglês, de espanhol, de bom atendimento, de preparar, de aproveitar esse momento. É um grande evento, gente. A COP30 vai vir em todos os países do mundo, estarão na COP. E a Ananindeua tem que participar. Eu espero que a partir do dia 1º de janeiro eu seja o prefeito da cidade, e aí eu espero ainda ter condições de buscar, mesmo em cima da hora, buscar algo de positivo para a Ananindeua com este evento que é importante, que é a COP. Agora o Miro Sanova, candidato a prefeito. Miro, bandeira do Miro Sanova para governar Ananindeua. O que será a bandeira do Miro, o que o Miro tem de prioridade? Olha, eu tenho várias bandeiras, Patrick, mas por tudo que eu tenho ouvido em Ananindeua, tudo que eu tenho assistido, porque eu fiz uma pré-campanha de ouvir a população. Então eu fiz várias plenárias, além de reuniões de bairro, para elaborar o meu plano de governo. Ouvi, tanto é que lancei no primeiro dia de campanha, meu primeiro ato político foi lançar e entregar para a sociedade o plano de governo para Ananindeua. Tem muito problema em Ananindeua, mas hoje o problema mais latente que tem a Ananindeua, e vai ser a prioridade do meu governo, chama-se saúde. A saúde hoje é o que aflige, é o número 1 da sociedade de Ananindeua. Então vamos ter outras prioridades, como saneamento, que ainda é muito precária em Ananindeua, coleta de lixo, que está precária em Ananindeua, coleta de lixo, coleta seletiva de lixo, transporte coletivo que está precário em Ananindeua, creches que precisam em Ananindeua, tantas coisas. As minhas outras bandeiras de luta, causa animal, pessoa autista, pessoa com deficiência, mas a saúde, literalmente hoje, é o principal problema. Prioridade. É a prioridade 1, e se é o principal problema da cidade, vai ser a minha prioridade 1. Eu não consigo entender, até pedir para ter um entendimento dessa parte. A saúde, no meu ponto de vista, se eu cuido da saúde, se eu invisto um investimento maior na saúde, eu consigo eliminar, por exemplo, questões que vêm, se vai lá na atenção básica, se eu estou investindo na atenção básica, eu consigo eliminar lá o foco, por exemplo, das UPAs,
né? Se a gente consegue um investimento maior no básico, naquele tratamento lá do início, a gente consegue desafogar algumas outras questões como UPAs, pronto-socorro. E o que é que tu pode dizer, o que é que está faltando na saúde de Ananindeua, Miro? E a gente tem um prefeito que é médico, né? Sim, sim. O que eu mais tenho ouvido na saúde, primeiro, Patrick, não pode uma cidade, 500 mil de habitantes, como eu falo, segunda do Pará, a terceira da Amazônia, não tem um hospital público, cara. Como é que pode Ananindeua não tem um hospital público? Primeiro ponto que eu vou colocar aqui. Na minha gestão, eu vou buscar a parceria, porque eu tenho condições de buscar essa parceria, e eu já combinei com o presidente Lula, quando eu estive com ele, combinei com o governador Helder Barbalho, que é meu amigo, que não é de agora, como eu te falei ainda há pouco, eu fui secretário do Helder quando ele era prefeito. E fui secretário do Helder quando ele é governador. Eu consegui ser, entre poucos, secretário do Helder no município e secretário do Helder no estado. Então, minha relação com o Helder não é de agora. E a minha relação com o Partido dos Trabalhadores e com o presidente, consegui fazer com essa parceria e com a ajuda do senador Beto Faro, o compromisso de fazer o hospital público em Ananindeua. Precisa de um hospital público em Ananindeua. Isso é importante, né? Porque eu acho que está cômodo hoje em dia só fazer parceria com o hospital particular. Pode até fazer com o hospital particular, mas não pode ter o hospital particular e não ter o público. E não pode o público ter mais, o particular ter mais do que o público. Isso é um ponto. Primeira coisa que eu vou trabalhar, e eu já tenho a garantia disso. 1º de janeiro, Miro prefeito, tem a garantia do presidente, do senador e do governador. Vamos fazer o hospital público em Ananindeua. Isso é ponto. Segundo, Patrick, sabe o que está acontecendo em Ananindeua? E você que está nos assistindo aí vai entender. Vou dar um exemplo aqui, porque não fui eu que falei, não. As pessoas que me falam. Se tu, Patrick, que tu já está com uma certa idade também, né? Mais para lá do que para cá. Tá mais do meio-dia para tarde do que o meio-dia para amanhã, como dizia um amigo meu. Se tu precisar ir num posto de saúde hoje, ou você que está me ouvindo, você chega no posto de saúde, se tiver um médico, o médico que vai ter no posto de saúde é um clínico geral. Tá? O clínico geral, e eu falo porque, além de conhecer a vida pública e tal, eu fui filho de médico. Eu nasci também me criando num hospital, pô. Um clínico geral, ele vai fazer uma avaliação geral no Patrick. Aí ele vai dizer, seu Patrick, eu vou lhe encaminhar aqui agora para um cardiologista. Aí, Patrick, começa a tua saga. E quando tu vai procurar esse cardiologista, tu passa meses para conseguir a consulta com o cardiologista. Aí tu sabe o que acontece quando tu consegue essa consulta com o cardiologista? O cardiologista vai te passar o quê? Exames. E aí tu já passou 6 meses para conseguir a tua consulta com o cardiologista. Para te conseguir esses exames, tu pode colocar aí, você tá me ouvindo, me assistindo aí, você vai concordar comigo ou não. Isso foi o povo que me falou e tem me falado. Mais 6 meses para te conseguir o teu exame. Quando tu consegue o teu exame, tu tem que fazer o quê? Voltar com o médico. Quando tu vai voltar com o médico... Morreu! Não, e se tu precisar de uma cirurgia? O grande problema hoje, gente, é que a Ananindeua, além de não ter hospital público, não tem o serviço eficiente de consulta dos especialistas. Tá, e as pessoas estão morrendo esperando a consulta com o especialista, ou o exame especializado, ou a cirurgia. E o que acontece, Patrick? Saúde espera? Não espera. Quando tu passa mal, o que tu fazes? Tu procura logo algum atendimento, não espera, gente. Então, a nossa meta em Ananindeua, e eu, ouvindo a população, porque a gente só conhece os problemas, Patrick, quando a gente ouve as pessoas. Não adianta ficar no achismo. Eu acho. Não, eu ouvi. E a principal carência hoje de Ananindeua é saúde. E eu senti na pele. Hoje em dia eu tenho... Minha filha também está nesse lema de fazer uma cirurgia. O que acontece hoje em dia, tudo que você falou é verdade. Agora, o que eu não entendo é porque, Miro, as gestões passadas, por exemplo, você ia num posto de saúde da Cidade Nova 4, né? Lá você encontrava o clínico, você encontrava pediatra, você encontrava outras especialidades. Hoje em dia se polarizou, tirou as especialidades das unidades de saúde e colocaram
policlínicas, uma aqui, uma do outro lado do lado sul, do lado norte. Aí, às vezes, o cara tem que sair daqui de dentro do Icuí, esperou esses 6 meses para marcar a sua consulta, por exemplo, com o urologista. Aí o cara tem que atravessar para o outro lado da cidade, porque aqui perto dele não tem essa especialidade, né? Mas é marcado para lá, para o outro lado, e vice-versa. Então, o que o Miro pode proporcionar, além do hospital público, para a população na área da saúde? O que acontece, Patrick? Primeiro, desculpa, o hospital público é fundamental. Eu acho que para começar a diminuir essa fila das consultas especializadas, a gente pode, inclusive, buscar a ajuda da tecnologia. Por que hoje? Hoje, nós temos a tecnologia ao nosso favor. E, inclusive, até a pandemia mostrou isso para nós. O que as pessoas começaram a fazer no momento que estava todo mundo em casa, em pandemia? Passaram de fazer reuniões presenciais para reuniões virtuais. Não é verdade? Então, vamos lá. Tu precisa do médico cardiologista. O médico cardiologista, ele vai sentar na tua frente e vai dizer: seu Patrick, como é que o senhor está? O que está sentindo? Ele vai Vamos implementar a consulta também aqui de modo virtual, que já existe isso no Brasil. Mas vamos ter a presencial. Mas para conseguir diminuir tudo isso que já está na Ananindeua, vamos também trabalhar com a questão virtual. Porque quem mora lá no Icuí pode se montar uma base no posto de saúde do Icuí, aonde, vem cá, uma técnica de enfermagem faz o monitoramento, fica do seu lado e o médico está aqui, o cardiologista está aqui, o neurologista está aqui, consultando você. Não precisa o cara deslocar. Não, já elimina um primeiro problema, que é a consulta, já agiliza a consulta. Aí vai para o exame. Quando tu tiver com o exame, tu já agiliza de novo a videoconferência na consulta, gente. Então, tem muita coisa. O que precisa é focar na saúde. Aí reduz esse tempo de espera. Com certeza. Por quê? Você já utiliza isso em vários municípios do Brasil. Né? Não tem aquele deslocamento do médico, não tem o deslocamento do paciente, não cria aquele transtorno, aquela fila. Agiliza. Nós precisamos agora agilizar o que pode ser agilizado. Claro, vamos lá. Exame, tu vai ter que fazer. Se tu tiver que te operar, não tem como o médico fazer uma operação por videoconferência, mas a consulta ele tem. Não é verdade? Inclusive hoje, o médico pouco toca no paciente. Não existe mais toque. Antigamente tinha. Deixa eu ver como é que você tá. Não tem mais isso. Hoje o médico, com o que você está sentindo? Aí você fala pro médico. Então, a consulta você pode agilizar. Agora precisa ter força de vontade, preparo e entender que a saúde hoje é prioridade e tem que ser enfrentada. Então, cheguei na prefeitura dia 1º de janeiro, nem dia 1º de janeiro, ganhei a eleição, no outro dia já tem que começar a articular. Para chegar dia 1º já a coisa rodando. Ótimo. Vamos passar para a educação, Miro. E a educação, o que tu tem visto em Ananindeua e o que pode avançar se o Miro Sanova for eleito prefeito de Ananindeua? Primeiro, tem um ponto em Ananindeua que eu já faço, e você já me acompanhou muito sobre isso, Patrick, que é o ponto que eu vou dar prioridade também, saindo um pouco da minha seara municipal, mas usando essa entrada com o governo federal e com o governo estadual, que é a questão das universidades em Ananindeua. Eu tive essa luta enquanto vereador, enquanto deputado, né? A luta aqui se começou lá quando a Ana Júlia passou a Granja do Icuí para o município. Depois lutamos, conseguimos o Instituto Federal para Ananindeua. A UEPA, enquanto deputado estadual, mandei emenda para o UEPA. Lá já tem uma UEPA, lá já tem o Instituto Federal. Lá já tem um prédio da UFPA também, que precisa ser inaugurado para funcionar o prédio da UFPA. Mas eu acho que ainda é muito pouco. A Ananindeua tem um potencial, até pelo tamanho do espaço dessas instituições lá na Granja do Icuí, para crescer ainda muito mais a questão das universidades e do Instituto Federal em Ananindeua. Eu, prefeito, vou fomentar essa parceria com a UEPA, com o Instituto Federal e com a UFPA, junto com o Ministério da Educação, junto com o reitor da UEPA, com o governador, para a gente trazer mais cursos para cá, para Ananindeua. Aonde o filho de Ananindeua possa ser médico, possa ser um engenheiro, possa ser um bacharel em direito, possa fazer um curso técnico, um curso profissionalizante no Instituto Federal,
já sair com uma profissão Pro mercado de trabalho, ampliar isso. Há anos atrás, e eu me orgulho de ter ajudado a fazer isso, Patrick, há anos atrás não tinha faculdade pública em Ananindeua, cara. Como é que pode? Eu falo de novo. Não tem um hospital público, mas também não ter faculdade pública numa cidade de 500 mil habitantes, não existia isso. E nós lutamos, o governador atuou, o deputado, então, o Miro Sanova atuou, e saiu do papel o polo universitário. Tá aí, só você lá na igreja do governador tá lá, o Instituto Federal funcionando, a UEPA funcionando, e a UFPA tá lá o prédio, que brevemente eu espero que os alunos saiam do prédio alugado que eles estão, porque já existe a UFPA Ananindeua, e vão para o campus efetivo da UFPA. Então, eu vou fortalecer muito essa parceria com as instituições públicas de ensino federal, estadual, né, para poder trazer mais curso superior para cá, e inclusive tentar trazer a UFRA para cá também, que tem espaço para trazer a UFRA. Importante. Isso é um ponto. Outro ponto que eu quero em Ananindeua, primeiro, eu quero fazer um trabalho de ampliar o serviço de creches em Ananindeua. A gente precisa dar creche para criança em Ananindeua para que o seu pai, a sua mãe, o seu responsável possa sair para trabalhar. Hoje, como é que pode, Patrick? Uma mãe ou um pai que ganha um salário mínimo, que sai para trabalhar todo dia e ganha um salário mínimo. Se ele tiver um filho pequeno, ele vai deixar com quem? Se ele não tiver um parente que possa deixar, ele vai deixar com quem? Como uma pessoa que ganha um salário vai pagar outra pessoa para cuidar do seu filho? Não tem condições. Não existe essa possibilidade. Então nós queremos, a partir desta parceria, prefeitura, governo do estado e governo federal, fazer uma ampliação em todos os bairros na questão de creches com qualidade para Ananindeua. E mais, creche que funciona de manhã, à tarde e à noite. Sim, deixa eu te perguntar, aproveitar. Hoje, o que a gente vê muito nas creches de Ananindeua é período da manhã, período da tarde. Não funciona. Aí quer dizer que o cidadão que sai para trabalhar, ele só vai trabalhar na parte da manhã? A creche tem que ser, a criança tem que ficar de manhã para tarde ou de tarde para noite. Por quê? Quem trabalha de manhã, larga o trabalho o quê? À tarde. Então, tu tem que deixar o teu filho de manhã e buscar no final da tarde. E quem trabalha à noite, sai de casa de quê? À tarde. Então, tu deixa o teu filho à tarde e vai buscar como? À noite. Para a pessoa ter condições de falar, uma pessoa que trabalha na noite, um garçom, uma pessoa que trabalha numa banda, vamos lá, um músico. Trabalha no shopping, por exemplo. Um shopping, vamos lá, um músico. Que ninguém, às vezes, reconhece o músico como profissão. É profissão, hein, irmão? O cara sai da noite pra ir pro barzinho enquanto tá bebendo a tua gelada e tá lá trabalhando, ele não tá se divertindo. Tu acha que ele tá se divertindo cantando, mas aquele é o trabalho dele. Um cantor, uma cantora, um cara que toca violão, uma mulher que toca um teclado. Se tiver um filho, deixa com quem à noite? Uma pessoa que trabalha no shopping, como o Bento falaste, que sai 10 horas da noite, chega em casa quase 11h30, meia-noite. Que é isso que acontece. Deixa o teu filho com quem? Então nós vamos também buscar essa parceria com o governo federal, que é muito importante. Não deixem de se atentar para isso, gente. Quando você tem uma parceria forte, como eu estou propondo, com o governo Lula, com o governo Helder, com a prefeitura, a gente tem condições de buscar recursos para fazer as coisas que realmente a Ananindeua precisa. E creche é importante, universidade pública é importante. Nós queremos fazer uma revolução na questão das creches e uma revolução também no ensino superior em Ananindeua. Miro Sanova, candidato a prefeito, Ananindeua 2024. Vamos para um outro assunto importante, né? Que é o que a gente tem visto muito por aí. Eu vou te perguntar essa pergunta por quê? Porque o gestor que a partir do dia 1º de janeiro ele sentar lá no gabinete da prefeitura de Ananindeua, ele já vai receber um fardo de um empréstimo de quase ou mais de 600 milhões? É isso? As informações que eu tenho são operações de crédito no montante de 600 milhões de reais. E o que isso pode impactar na próxima gestão, por exemplo, do Miro? Bem, nós temos que fazer uma avaliação básica, Patrick. E eu já falei desse empréstimo lá no início do ano.
se não estou enganado, são 635 milhões de reais. Né? Para você ter noção que está nos assistindo aqui. A Ananindeua pegou só nessa gestão, só nessa. E as gestões para trás também devem ter pegado empréstimo. Normal. Então, mas só nessa. Pegou 630 milhões, vamos colocar 600 milhões de reais. O orçamento anual de Ananindeua é um pouco mais de 1 bilhão. Então, vamos colocar aqui neste empréstimo... Anual. Vamos colocar que neste empréstimo já se pegou mais da metade, ou a metade do orçamento anual de Ananindeua, gente. Ou seja, metade de um orçamento num ano está comprometido. Só que tu tem que entender que um orçamento ele é dividido por várias funções, porque neste orçamento tu tem que pagar funcionário, tu tem que fazer coleta de lixo, tu tem que pagar combustível, tu tem que pagar aluguel de prédio, tu tem que pagar médico, tu tem que pagar medicamento, tu tem que reformar a escola, tu tem que reformar a praça, tu tem que fazer asfalto, saneamento, para tudo isso. Então, no final das contas, quando tu pega um orçamento, sobra muito pouco para investimento. E se pegou aí 600 milhões de empréstimo. Eu ainda não tenho esses dados de quanto a Ananindeua está desembolsando para pagar esses empréstimos, mas isso me preocupa. E eu te digo mais. Eu digo que eu vou poder fazer uma boa gestão em Ananindeua, Patrick, porque eu vou ter o apoio do Lula e do Helder, porque se não tiver, irmão, vai ficar... Se for só do cofre de Ananindeua... Vai ficar muito difícil, porque a arrecadação de Ananindeua, como eu falei ainda há pouco, é pouca. E ainda tem um empréstimo para pagar. O empréstimo não está sendo pago. E aí eu ainda fiquei aqui pensando, por quê? Porque os empréstimos foram feitos, né? E pode fazer empréstimo, só tem que saber fazer um empréstimo no limite prudencial. Mas ao mesmo tempo que começou a ser cobrado os empréstimos, porque quando você tira um empréstimo, é que nem você financiar um carro, tirar um consignado do banco, tu vai pagar, cara. Uma hora vai chegar a parcela e vem com juros. Todo empréstimo vem com juros. E nesse decorrer do processo, me alertou um outro dado. Você que já mora em Ananindeua e recebeu em casa o teu IPTU, se você recebeu o teu IPTU, tu vai saber do que eu tô falando. IPTU, que era R$300, foi para R$1.200, gente. E aí eu fico até me perguntar, será que esse aumento do IPTU já é uma forma de tentar amenizar e amortizar esse empréstimo? Só que me preocupa, Patrick, porque, vamos lá, como gestor, me preocupa o valor da parcela do empréstimo, que eu não sei quanto é, eu não tenho essa informação. Mas se é 600 milhões, a parcela não é pequena. E o povo que tem que pagar agora, em média, um salário mínimo de IPTU, cara. Cidade Nova, então, deu um salto. Então, você que está me assistindo e já recebeu o teu IPTU, pode até falar também, que eu recebi o meu. E o pessoal tem falado, Miro, o meu IPTU era 300, foi para 1.400. O meu IPTU era 200, foi para 900. Patrick, quem ganha um salário no mês, um salário, um ano, um mês do salário do ano, já é para pagar o IPTU. É muita coisa. Ou seja, a população vai pagar essa conta. Já está começando a pagar, no meu entendimento, porque foi muita coincidência. Começou, no meu entendimento, a começar a pagar os empréstimos e teve esse reajuste do IPTU, que não foi pouco, gente. Então a gente precisa avaliar isso. O que é que eu quero para Ananindeua, Patrick? Tem tantas coisas que a gente quer para Ananindeua, mas o primeiro ponto que eu prego na minha campanha e estou falando, a parceria. Essa parceria é importante. O conhecimento do Miro. Porque quem vive numa cidade há 42 anos conhece toda a história de uma cidade. Conhece todo o momento que ela cresceu, que ela melhorou, aonde ela piorou, o que precisa avançar. Então tem muita coisa que a gente precisa avançar em Ananindeua. Ananindeua é uma cidade muito grande para a gente continuar apenas o projeto e a parceria do asfalto. Porque hoje que a pessoa vê assim, poxa, Ananindeua tá bonita, tem um asfalto. Avançou no asfalto, mas avançou por conta da parceria. O Helder mandou muito asfalto para cá. Tem muita obra do Estado. O governo do Estado fez muito asfalto na Ananindeua. O governo federal mandou muito recurso para a Ananindeua. É só puxar os convênios. Eu vou continuar asfaltando a cidade. Isso é normal. Vai ter asfalto. E nós vamos fazer asfalto com drenagem, asfalto com saneamento. Asfalto onde não chegou efetivamente o asfalto. Mas eu sempre falo uma coisa. Amigo, você que está me assistindo aí, o asfalto não te consulta.
O asfalto não passa remédio para ti, o asfalto não é tua cirurgia, o asfalto não é creche do teu filho, o asfalto não é coleta de lixo, o asfalto não paga o teu IPTU, o asfalto não é o ônibus que tu anda todo dia caindo aos pedaços e pegando fogo nas ruas de Ananindeua. O asfalto não é tudo na tua vida. Ananindeua é uma cidade muito maior, Patrick, do que asfalto. E a nossa gestão vai querer fornecer para as pessoas os serviços básicos. Básicos. Saúde de qualidade, educação, com creches, com universidade, ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi, que eu já combinei com o Lula. Mas vem mesmo, porque fez uma propaganda aí que ia ter ônibus até de graça no domingo. Ah, não veio, né? Eu já combinei com o presidente. Vocês estão vendo essa confusão que tá tendo em Belém? Os ônibus já estão lá. Ah, não vai sair. Já tá. Mas sabe quem bancou esse ônibus? Não foi a Prefeitura de Belém, gente. Foi o governo federal. O governador anunciou junto com o ministro Jader Filho não sei quantos ônibus para a metropolitana. É grana do Ministério da Cidade, do governo Lula. Para Ananindeua nada. Vai vir pro BRT, mas eu combinei com o Lula, não é pro BRT. Eu combinei com o Lula pros bairros. Para você que tá lá no Icuí agora me assistindo, que quando vai pegar o ônibus de manhã, tem que andar 2 quilômetros, porque nem tem ônibus mais no Icuí, no Curuçambá, no Paá, no Aurá. Chegar na parada, gente, tem um ônibus confortável, com Wi-Fi, porque hoje, Patrick, todo mundo trabalha no celular, irmão. Você me convidou para estar aqui no podcast por onde? Pelo celular, no Wi-Fi, na rede social. Então a pessoa hoje não tem condição de pagar uma internet em casa, mas quando ela entra no ônibus, que passa aí meia hora, 1 hora numa viagem, ela tá lá trabalhando, respondendo mensagem, passando um orçamento, marcando uma agenda para poder fazer uma visita, um pedreiro, um encanador, uma costureira, um massagista, uma cabeleireira. Gente, nós temos que pensar uma cidade, e é o meu slogan, cidade tem que ser feita para as pessoas, Patrick. O bem mais importante de uma cidade não é uma orla, não é um parque, não é uma grande avenida, não é um grande prédio, são as pessoas. São os homens, as mulheres, as crianças, os idosos. Esses têm que ser olhados. Quando essas pessoas tiverem qualidade de vida na nossa cidade, eu vou me dar por satisfeito. Aí eu vou poder dizer, Ananindeua é uma cidade grande, mas é uma cidade importante e que preza e dá qualidade de vida para o seu povo. Muito bom. A gente está esperando, assim, ansioso esse transporte público, porque, infelizmente, Patrick, nós passamos... Transporte público. Tá aí. Eu tenho 42 anos de idade. Os mesmos ônibus que estão rodando hoje, e quem está pegando o ônibus vai concordar comigo, são os mesmos ônibus de 20, 30 anos atrás. Aí tu sabe o que está acontecendo? O que ainda dá para rodar precariamente está aí, e o que não dá está saindo. E está diminuindo a frota. Não há investimento. Vamos lá, Cidade Nova. Quantos finais de linha de Cidade Nova acabaram? Só na Cidade Nova. Ou Cidade Nova que o pessoal diz que é centro. Sim. Quantos finais de linha de Cidade Nova acabaram? Onde é que está o final da linha de Cidade Nova 8? Hã? Onde é que está? Como é que roda agora a Cidade Nova 4? Não estou falando mentira? Sim. Gente, os ônibus de interno, ainda tem mais. O bilhete do ônibus, do ônibusinho, do micro-ônibus, o Vale Transporte, que a gente pode dizer, não funciona no ônibus que vai para Belém, pô. Como é que é isso, cara? Nós vamos implementar aqui o bilhete único e vamos fazer a tarifa zero para o estudante, Patrick. Sabe por que eu vou poder fazer tarifa zero para o estudante? Porque quem vai comprar o ônibus é o governo. Quando o governo comprar o ônibus, com a parceria com o governo federal, eu vou fazer licitação e o empresário já vai saber no edital que tu vai administrar o ônibus novo, que tu não vai precisar da manutenção, mas a tarifa é zero para o estudante. E aí não vai ficar tão pesado para o próprio empresário, porque o empresário não foi ele que comprou o ônibus, foi o governo, que também está olhando para o lado do empresário. Então, essa engrenagem tem que funcionar, sabe? E transporte coletivo em Ananindeua também é prioridade em Ananindeua. Vou dizer que a 1, porque para mim a 1 é saúde, mas no mínimo a 2 aí é. Importante. Miro, a gente está caminhando já para a reta final, mas eu quero te fazer uma pergunta. O Miro já foi secretário de Cultura desse município, né? Numa época que era uma época mais difícil, vamos dizer assim, né? Hoje em dia a gente vê
todo o estado do Pará sempre investindo, muitos municípios investindo na cultura, né? E a gente tem muitos artistas amigos. A gente tem mandado por aí e o pessoal já conhece a gente, comenta que a cultura de Ananindeua ela deixa muito a desejar. O que o Miro Sanova tem para oferecer para a nossa população com esse tema cultura? Primeiro, Patrick, o conhecimento da cultura do município. Por quê? Eu respeito a história do município. Porque eu estou aqui há 4 décadas de vida. Então, quando você me falar da história de Ananindeua, eu conheço a história desse município. Você falar das ilhas de Ananindeua, eu respeito porque eu conheço as ilhas de Ananindeua. Quando você falar do Quilombo do Abacatal, eu respeito porque eu conheço o Quilombo do Abacatal. Eu já andei no Caminho das Pedras várias vezes, lá no Quilombo do Abacatal, onde Ananindeua praticamente começou. Começou uma parte pela Ilha de São Pedro e começou a outra parte pelo Quilombo do Abacatal. Eu conheço a origem do município de Ananindeua, a Vila do Coqueiro, o Conjunto Cidade Nova, o centro de Ananindeua. Então eu respeito a história do nosso município. Eu respeito o artista de Ananindeua, aquele que toca na noite, aquele que faz o trabalho do teatro, aquele que faz o carimbó, aquele que faz a capoeira, aquele que é historiador do município. E assim eu fiz, e tu me acompanhou, quando eu fui secretário de Cultura aqui em Ananindeua. Eu não liguei só para os grandes eventos, eu mantive os grandes eventos. E, inclusive, naquela época, eu resgatei os grandes eventos. O Carnanindeua estava parado quando eu assumi, nós fizemos um grande Carnanindeua. de novo. Estava parado, mas não deixei morrer. Fiz o Forró Ananindeua, fiz o Arraial do Tucupi, fiz o aniversário da cidade, mas também valorizei as atividades nos bairros. Fizemos atividades nos bairros com os artistas de cada bairro. Porque esses artistas também precisam ser apoiados. Senão eles não conseguem nem viver. Muito poucos artistas de Ananindeua vivem do seu trabalho, da sua obra. A maioria dos artistas tem uma segunda atividade. Sim. Ou ele é um artesão, mas ele tem uma outra atividade. Ou ele tem um boi bumbá, mas ele é pedreiro. Ou ele é cantor, mas no final ele trabalha em uma loja. É assim que funciona. Para poder sobreviver, né? E olha, Patrick, nós estamos num momento muito bacana. Porque anos atrás, tinham acabado com o Ministério da Cultura. Não sei se vocês lembram disso. O artista sabe disso. O artista sofreu muito alguns anos atrás. Acabaram com o Ministério da Cultura. Tá? O governo Lula voltou com o Ministério da Cultura, fortalecendo as leis. Tem lei Aldir Blanc, tem lei Paulo Gustavo, que é para uma outra parte dos artistas, que é que a lei Paulo Gustavo fortalece o audiovisual, cara. Sim. Nós estamos aqui numa produtora. Documentários sobre a cidade de Ananindeua, filmes que rodam Ananindeua, curtas-metragens que rodam Ananindeua. Nós estamos num momento bom, então eu vou aproveitar esse momento e a entrada que eu tenho no governo do estado e no governo federal para fortalecer a cultura trazer mais de Ananindeua, cara. Como eu falo, Patrick, Ananindeua não pode se conformar só com uma área. Porque parece que Ananindeua se conforma porque avançou em determinada área, com apoio do governador e do presidente. E as outras áreas? Vão comigo. Quando a gente fala em cultura, tu tá satisfeito? Quando fala em educação, tu tá satisfeito? Saúde, você tá satisfeito? Transporte, geração de emprego e renda, turismo. Faça uma reflexão. Agora, a cultura, irmão, você sabe que eu tenho a cultura na minha vida pública, como secretário, agora também presidente da Cultura, da TV Cultura, mais cultura que a gente teve lá também, fortalecendo os artistas, né? Então, são áreas, Patrick, que uma grande cidade precisa olhar. Uma grande cidade precisa ter atento todos os serviços básicos e cultura também é fundamental. O município de Ananindeua é o segundo município do estado, né? E a gente vê o município perder para muitos municípios menores na parte da cultura. Mas, Miro, olha só, a gente já está na reta final do programa, né? A gente fica aqui muito feliz de ter você aqui no Te Liga Cast. O nosso podcast está em todas as plataformas digitais, todas, tá? E você pode acessar qualquer plataforma e prestigiar a entrevista do Miro Sanova, candidato a prefeito de Ananindeua. E eu quero te pedir agora, né, as tuas considerações.
a imagem, o microfone, o nosso podcast está à sua disposição para você dar suas considerações, fala, convida a galera para assistir. Miro Sanova. Bem, primeiro te agradecer, Patrick, a você pelo convite, né, pela tua amizade também de tantos anos que nós temos aqui em Ananindeua. Nós somos amigos de agora, de longas datas, né? Também a toda a tua produção aqui, o pessoal da produtora também, parabéns pelo trabalho, pela estrutura. E é importante ressaltar que quando vocês me convidaram, eu fiz questão de estar aqui para também entender que a Ananindeua também produz conteúdo de qualidade. Né? A gente é convidado, às vezes, por nossos colegas e amigos de Belém, e a gente participa nos podcasts de Belém, nas entrevistas de Belém, mas também mostrar que aqui em Ananindeua a gente também produz conteúdo de Ananindeua para o Pará e para a Amazônia e para o Brasil e o mundo. Porque todo mundo hoje assiste o que quiser através das redes sociais e da internet. Então, parabéns e espero que tenha vida longa o Te Liga Cast, né? Que é um grande podcast aqui em Ananindeua para o mundo. Parabéns e fico feliz de poder estar aqui. Quero também aqui falar com você que está assistindo esta entrevista aqui com o Patrick. Que você faça uma reflexão sobre Ananindeua. Que você analise a entrevista que eu dei aqui para o Patrick. Se você é morador de Ananindeua, faça essa reflexão. Analise como a sua vida está. Se realmente a sua vida está condizente com os impostos que você paga. Está condizente com a cidade que você quer viver. Eu coloco meu nome à disposição como prefeito da minha cidade, como candidato a prefeito da cidade onde eu nasci, me criei, aonde eu vivo, aonde eu moro, aonde eu trabalho, aonde eu fui vereador, meu pai foi vereador, onde eu fui secretário municipal. Eu tenho uma história, um legado nesse município. Então, se você concordar comigo e entender que essa parceria é importante para o município, parceria do Miro, parceria com o Helder, parceria com o Lula, parceria principalmente com o povo de Ananindeua, vem com a gente, que ainda tem muito tempo para a gente fazer essa transformação do município e avançar ainda mais. Muito obrigado mais uma vez, Miro. Gente, Te Liga Cast em todas as plataformas, é o 2º episódio. E importante dizer que nós estamos na temporada política. O Te Liga Cast vai ser um podcast, Miro, que vai falar de tudo, os temas mais importantes e relevantes da nossa vida, da gente que é paraense, da gente que é da Amazônia. Então, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. E te liga! Hoje com o Miro, aqui no Te Liga Cast.